Em decorrência dessa nova forma de se relacionar com a informação, a desinformação, que antes ocorria por você não ter acesso àquele artigo que você tanto precisava, seja para escrever, seja para se divertir, agora ocorre pelo excesso. Você tem tanta informação que chega em você que você não sabe qual selecionar e mais, você não consegue mais refletir sobre ela. Assim, essa mudança que veio com o desenvolvimento tecnológico, que permitiu a produção, vamos dizer assim, de forma livre, de qualquer pessoa, de muitas aspas, qualquer pessoa, porque não é todo mundo que pode simplesmente parar e começar a divulgar a informação. Primeiro precisa ter o tempo, primeiro, depois tem que ter acesso à tecnologia. Primeiro, na verdade, precisa ter primeiro acesso à tecnologia, ter o dinheiro para ter acesso à tecnologia, depois ter as informações necessárias, depois a formação necessária para passar essas informações. Percebe que vai tendo, mesmo assim, não é uma liberdade irrestrita. Há determinados filtros, não é qualquer pessoa que pode chegar a dizer agora eu vou produzir para a internet. Mesmo assim, boa parte da classe média e boa parte também, uma parte da classe trabalhadora, teve acesso à possibilidade dessa produção de artigos em caráter supostamente também informacional, mas por vezes sendo compilados, em alguns casos, entre meias verdades e praticamente mentiras. Assim nós temos essa nova realidade. Percebe esse caminho que eu fiz agora? Antes nós tínhamos uma questão de interrupção, uma necessidade, uma maturação de desejo, uma limitação com as informações que chegavam para a gente, não tendo, mesmo já sendo infinitas naquela época as informações, hoje a gente não tinha, não podia entrar de vez nessa piscina com milhões de metros de profundidade, nós tínhamos até um limite de onde a gente podia ir, querendo ou não. E agora a gente está com uma nova realidade, onde a gente é engolido por esse tsunami de informações, onde o verdadeiro para a gente vai ser aquilo que a gente consome nas telas, ou pelo menos aquilo que consegue chegar na nossa tela, onde aquilo que chega, geralmente, tem altos estímulos, são repetidos a mesma coisa diversas vezes, que é as famosas trends, pela repetição não só do conteúdo, mas que as pessoas gostam igualmente e compartilham do mesmo sentimento. Uma vez que se cria um senso de identidade. Como assim? Você vê a pessoa fazendo aquela dança, depois você vê outra, 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 e daqui a pouco você vê pessoas do seu meio social fazendo a dança também, ao passo que você começa a identificar aquilo como palatável, aquilo como possível e normal do seu ambiente, da sua comunidade, entende? Nessa infinitude de vídeos chegando a você em conteúdos informacionais de mesma categoria, termina por criar um senso de identidade que você, querendo ou não, gera um apego emocional àquela informação do jeito que ela foi posta. Então, antes, quando a gente gostava de alguma coisa, tinha a questão da identificação, né, e tudo mais. Agora, como a questão é altamente repetitiva, até você pode até não gostar, ou até não se interessar muito por aquilo ali, mas conforme você vai sendo induzido através da repetição, aquilo vai se tornando mais palatável. E quando aparece algo que confronta aquela coisa que você já gerou uma apego emocional justamente por essa repetição e essa inserção na sua comunidade, algumas pessoas tendem a responder isso de forma um pouco agressiva. Um exemplo muito prático disso foi a saída de Guilherme Briggs da dublagem do anime Chainsaw Man. A situação que causou a saída do dublador foi que ele usou uma frase diferente da tradução não oficial do mangá, mas tradução essa que era amada pelos seus leitores. Sendo assim, em razão do descontentamento, muitos acharam por bem ameaçá-lo, visto que ele havia maculado aquele conteúdo que esses indivíduos consumiam, que consideravam com a mais pura verdade.
Percebamos que a partir deste fato, deste afeto que você cria em relação a determinado tipo de conjunto de informações, desenvolve-se através de um viés, que se chama viés de confirmação. Ou seja, você buscará as fontes de informações que contribuam para confirmar aquilo que você já acredita. Percebe que não se trata mais de uma questão de ter a cabeça expandida, porque antes, como a gente tinha limitação dos conteúdos, tinha a questão da relevância, no caso, argumento de autoridade, de quem produzia ou não aquele conteúdo. Não sendo ele mais relevante, quanto mais ele era produzido, ou por ser tão único que outros não conseguiram reproduzir de forma igual. Só que agora, como todo mundo consegue reproduzir praticamente a mesma coisa sobre aquele tema, ou produzir vários aspectos daquele tema, as pessoas tendem a se enclausurar dentro daquela questão e consumir a produção unicamente sobre aquele artigo. Ao exemplo do Chainsaw Man. As pessoas estão tão fechadas que a produção daquele artigo só pode ser aquilo ali. Qualquer versão diferente, versão contrária, vai se chocar com essa camada protetora que o indivíduo criou diante desse tsunami de informações que engoliu ele. É um pouco complicado. Então veja, como funciona a situação. A pessoa não gostou da dublagem do Guilherme e vê que outras pessoas também não gostaram. Ela terá um reforço dessa percepção. Olha, se outros também não gostaram, então eu estou certo. Quando você vê alguém proferindo um xingamento e ameaças ao Guilherme e não há consequência prática para essas pessoas, é um novo tipo de reforço. Veja que a pessoa vai perceber que não há consequência pelos atos. Então quer dizer que eu posso ir lá e expor o meu ódio, a minha frustração de qualquer forma possível, a fim de tentar menosprezar a atitude tomada por aquele indivíduo, vindo, inclusive, não só não sofrer represália dos seus pares, mas aqueles que, por bem, quer dizer, por mal, se sentiram à vontade de proferir tais violências, vão ser acolhidos e estimulados, que vão sentir mais à vontade de tornar outras violências e outras questões de frustração públicas quanto ao seu descontentamento, podendo chegar, como foi o caso, com atos de violência e ameaças a nível criminoso. Quando o assunto se torna mais polêmico, quando vamos falar de ideologias, ou seja, conjunto de ideias, crenças e valores que moldam a percepção da nossa realidade, quando a informação, mesmo que dotada de razão, contraria aquilo que sua ideologia preza, por vezes, sem nem mesmo analisar os argumentos e fundamentos, o indivíduo já rejeita de imediato. Ou seja, ele não quer escutar. Só falta a pessoa gritar blasfêmia, xingar de herege e queimar a pessoa em estaca em praça pública. Porque você falou uma coisa que ela não gostava. Percebe? Ela não refletiu sobre a informação que chegou nela. Ela simplesmente rejeitou. Porque ela já foi tão fundamentada, já foi tão sedimentada dentro daquela verdade que sair dela para ela é muito doloroso. Ou até mesmo uma problemática gigantesca para ela. Percebe-se que em vez de ter uma percepção mais aberta, ela literalmente se fecha naquela situação, não tendo espaço para abrir para novas percepções. Que isso, inclusive, foi muito estimulado durante a minha infância e adolescência na questão educacional e na questão científica. Diante disso, diante do que eu venho apresentando, desses elementos que eu tenho mostrado da nossa relação com a informação, a questão da maturação do desejo quanto a essa informação, a imediaticidade do recebimento, a quantidade de informação que chega, nossos pares que tendem a concordar com as informações que nós proferimos e nós recebemos, tanto no ambiente físico como no ambiente virtual, onde nós estamos incluídos nessas comunidades que tendem a se fechar neste raciocínio, repudiando qualquer um
que seja minimamente, veja, minimamente contrário, ou seja, impedindo a mudança, por assim dizer, a gente tem passado por um novo tipo de fenômeno diante desses avanços, diante dessa mudança de alteração da forma como nos relacionamos com as informações, vindo a alterar nosso comportamento social. Nesse sentido, foi constatada uma nova era informacional, sendo chamada de pós-verdade, que, segundo o dicionário de Oxford, define como... Oi, você tá onde? Aí. Peraí, vamos lá. Tá. Aqui? Beleza. Quer que eu faça o quê, rapaz? E tu já me chama pra editar as coisas, tu ainda quer que eu leia coisa? Papel? Relacionado a ou denotando circunstâncias e que fatos objetivos são menos influentes na formação da opinião pública do que apenas a emoção e as crenças pessoais. Siebert, 2020. Só isso? Peraí, meu irmão, tu me chamou até aqui só pra isso, velho. Meu irmão, tu é um tabaco. Assim, foi constatado que a verdade para o indivíduo não provém de um aspecto racional ou objetivo, mas através de informações que atendem às suas ânsias afetivas, às suas crenças pessoais, muitas vezes inflexíveis por conta da sua bolha. Agora vocês sabem por que eu chamo vocês de bolinhas. Bolhas, minhas bolhas! Minhas bolhas. Mas veja, é só isso? É só o teu desenvolvimento da distribuição de informações que surge após verdade? É isso? A gente agora tem acesso rápido à informação, vamos todos nos fechar em bolhas informacionais, onde não aceitamos nada de fora da nossa bolha? Não é bem assim. Ao estudar o fenômeno da pós-verdade, o doutor em ciência da informação pela Universidade Federal de Minas Gerais, Carlos Alberto Ávila, constatou que é preciso uma tempestade de fatores se organizando de forma perfeita para que esse fenômeno da pós-verdade ocorra. Que são elencados. Bota na tela, Valdez Clay. Negacionismo científico. Diminuição da importância ou impacto dos meios de comunicação tradicionais, vindo com a relativização da verdade. Redes sociais que geram um efeito bolha. Queda da valorização da razão, ou seja, a efetividade acima da razão. Cultura ao narcisismo. Você vai reparar isso muito em redes sociais como o Instagram ou até mesmo o Twitter, onde o indivíduo assume a posição protagonística de que ele é um ser inabalável, ele é um ser perfeito, mais belo, impossível de assumir qualquer tipo de erro, não se dar mais a desculpa, não se pede mais o perdão. A pessoa, tudo aquilo que ela profere e diz na internet é último, absoluto, perfeito. Isso cria um certo senso de uma autorrelevância e uma percepção de todos aqueles que produzem são altamente confiantes e seguros daquilo que eles se dizem. Então, quando eles proferem essa segurança e têm essa resposta para as suas bolhas, como eu disse, o reforço. Então eles começam a acreditar que eles não podem ser passíveis de crítica, passíveis de erro. E isso é altamente perigoso. Outra característica, própria desaparição da verdade, ao passo que as mentiras são ditas de formas compulsivas por líderes populistas. Gente, a gente sabe que mentira não é de agora. E nem que não que as mídias tradicionais não divulguem as mentiras e não que teria havido manipulação das massas através da história, através das mídias tradicionais. Só que agora entra num aspecto de absurdo das mentiras proferidas e diante dessa velocidade das informações e do sistema das bolhas e do narcisismo, não há nem mais o confrontamento. E o confrontamento não só não existe,
por conta de não só desses outros fatores, porque quando já você ainda está maturando a mentira que você acabou de receber, vem outra, e vem outra, e vem outra, e vem outra, ficando literalmente incapacitados os indivíduos de raciocinarem da primeira mentira quando você já recebeu mais 100. Percebe? E quando é dito por pessoas carismáticas, como os líderes populistas, tem um nível muito maior de impacto e um dano muito mais efetivo, porque como é um líder populista, ele está mexendo justamente em diversas bolhas que naquele momento vão se unir e formar uma bolha maior quanto àquela mentira que ele disse. Vocês já devem ter pensado em algumas, né? Então vamos lá. E por último, déficit de atenção. As chamadas mangueiras de falsidade, segundo o Carlos Alberto Ávila, que são campanhas de propaganda de ódio em massa, mobilizando amplos grupos a agirem de maneira irracional. Ou seja, pegamos todos esses fatores que eu trouxe a você, venho trazendo para você até agora, nessa nossa relação com a velocidade das informações que recebemos, a ausência de reflexão e criticidade e movimentação. Nossa única movimentação não é para refletir ou para ponderar, mas simplesmente agir a partir daquele líder que diz para nós, faça tal coisa. E essa tal coisa, infelizmente, não tem sido ajudar o próximo, mas destruir o próximo ou diminuir o próximo. Vocês podem pesquisar aí qualquer líder de extrema direita pelo mundo e vocês vão verificar. Percebamos que precisamos de todos esses elementos funcionando conjuntamente para termos o fenômeno da pós-verdade. A partir de tudo que eu disse até agora, acho que eu falei um pouco rápido, mas você consegue visualizar esses elementos na tua realidade? Esse set aí, bota na tela, Valdir Clay. Você consegue visualizar ele numa rede social sua, algum colega, algum grupo, alguma notícia que você se vislumbrou, que as pessoas automaticamente aceitam como verdade aquilo, e você para e olha, mas espera aí, isso aí já não foi discutido durante séculos. O que é que essa pessoa está sem a formação adequada, sem se dar o trabalho de procurar toda a base, toda a raiz que deu aquela informação, que a outra está simplesmente dizendo não é verdade. Entende? Um caso muito explícito, a questão da Terra plana, gente, a questão da ineficiência das vacinas. São anos e vidas e mais vidas dedicadas ao estudo para uma pessoa simplesmente dizer, eu não acredito. E outras por não ter uma formação e por simplesmente a afetividade, questão de manipulação dos afetos, e em conjunto e negar toda essa produção histórica científica. Percebe? E para além disso, eu gostaria de adicionar outros fatores. Eu comentei que as pessoas mais velhas ultrapassaram um período em que a informação era limitada, interrompida. Limitada porque a gente não podia ter acesso a esse mar que nós temos hoje. Nós ficamos muitas vezes limitados a informações disponíveis na nossa localidade. E interrompida porque nós tínhamos que esperar ou a informação chegar para a gente, ou a gente tem que se locomover até onde essa informação estava. Então tinha essa maturação do desejo, por isso que eu digo que é interrompida. Agora vivemos numa imediaticidade das informações, a constância e a renovação constante de informações novas. Não paramos para analisar, raciocinar, refletir sobre as informações que chegam até nós. Esse é o nosso novo tipo de relação. Pulamos de texto em texto, vídeo em vídeo, sem dar o devido tempo para absorvermos, refletirmos sobre aquilo que foi apresentado e provocado. Lembrando que nem toda informação que chega para a gente é a título provocativo, é a título reflexivo. É literalmente, tome esta informação e tome-a como verdade. Não procure confrontar, não procure jogá-la para a sua realidade. Percebe? Isso não é por acaso, gente. O bombardeio constante de informações com altos estímulos de pouca complexidade dificulta a nossa capacidade de concentração, até mesmo de materiais mais longos. Eu imagino que você já deve estar cansado de ter visto esse vídeo, que não tem muito estilo, é só um cara aqui fazendo monólogo
Então já deve ter sido tedioso, eu acredito que deve ter a 15ª vez que você pausou e continuou, e você só está vendo esse vídeo porque você gosta de mim. E eu sei que você está vendo agora, Maia, Camila, B, mamãe, veja meu vídeo todo, por favor. Nem que seja antes de dormir, bote lá, tira o sonzinho, deixa lá rodando, para depois dizer, filhinho, vi seu filho. Então, dentro da minha experiência, agora eu vou dar um senso de realidade, não vou dar um dado, vou dar isso aqui que eu vou falar, não tome como verdade, mas foi como eu reparei essa tratativa com as informações para além da minha própria pessoa, mas em outros eventos. Gente, o cinema tá caro, né? Tá difícil ir ao cinema. Antes eu ia muito ao cinema com meus amigos, agora tá um valor bem complicado de se pagar. E eu não sei se vocês repararam, mesmo o cinema sendo caro, mesmo a gente sendo obrigado a passar esse período, pelo menos 1h30 ou 1h20, dedicado àquela informação, àquele conteúdo, eu tenho reparado nos últimos filmes que eu vi que pessoas, quando vai chegando mais ou menos na metade pro final do filme, elas pegam o celular para ver a hora. Eu reparei isso em filmes que eu não imaginava, como A Nora, Toy Story e O Último Azul. A Nora eu não compreendo, porque o filme até tem certa dinamicidade. O Último Azul também não entendo, porque é um filme muito tenso. Você não tem imergido no filme, ou você não gostou, tudo bem, mas mesmo assim o fato de você tirar o seu celular para ver mensagens durante uma sessão de cinema fora de casa, para mim ainda é um pouco surreal. Ver a hora que você tem um compromisso, beleza, mas ficar mexendo no celular é complicado. E para mim o ápice foi quando eu fui ver Toy Story, que foi acho que foi a reprodução de 20 anos, eu não sei, um aniversário. E quando chega mais ou menos naquela cena que os bonecos estão planejando salvar o Buzz do Sid, eu vi no meu canto de diagonal direita assim, uma pessoa que tirou o celular nessa parte do filme e começou a jogar Call of Duty Mobile no celular. Até o final do filme. A pessoa não parou. Ela não simplesmente viu o status dela. Não, ela não parou de jogar até o final do filme. Então era eu vendo o filme e tinha aquela telinha branca assim, com cores piscando o tempo todo. Então, vez ou outra eu olhava e tava lá, o cara ainda estava jogando. E não era uma criança, era, acredito que um adolescente por volta dos seus 19, 20 anos. Eu acredito que os pais foram levar ele e tinha um irmão mais novo para ver um filme que marcaram a infância deles, como marcou a minha também. Mas ele não teve a capacidade, e não botando a culpa dele, até porque isso é proposital, ele não ter essa capacidade de se concentrar, que seja 1h30 num filme, que tenha pouco estímulo, que necessite que ele fique imersivo naquilo ali. Percebe? Então, esse comportamento, em especial desse garoto, demonstra certo nível de dependência com estímulos de novidade ou estímulos sensoriais, que muito provenientes do celular. Que estímulos sensoriais seriam esses? Muitos visuais e auditivos, gente. Quando não táteis, quando o celular não treme, em alguns casos,